Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Os irmãos, vamos ao nosso texto da sequência, da exposição sequencial de 1 Coríntios. Hoje nós chegamos, 1 Coríntios, capítulo 5. Vamos iniciar, então, o capítulo 5. Eu vou ler apenas os 5 primeiros versículos. Esse é o momento do culto em que nós separamos com a intenção de ouvir a voz de Deus, ouvir dele mesmo. Então eu peço que você se dedique, esteja em atitude de oração, buscando do Senhor a palavra, o entendimento, o discernimento sobre a vontade do nosso Deus. A palavra diz assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E, contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás, para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Até aqui, vamos ao Senhor em oração. Santíssimo Deus, nós estamos aqui, ó Pai, reunidos como teu povo, e essa reunião, ó Pai, não é uma reunião qualquer. Nós estamos aqui atendendo a tua convocação, é o ajuntamento solene do teu povo, em busca, ó Pai, de agradar ao Senhor por meio desse serviço de culto. Cada voz aqui, ó Pai, entoada nas orações, nos cânticos, na leitura da Tua Palavra, são elementos desse serviço da adoração ao Senhor. O culto não é para nós, ou voltado, centrado em cada um de nós, mas totalmente direcionado a Ti. E nós queremos nos deleitar, ter prazer, satisfação em cultuar ao Senhor. Nós queremos também, ó Pai, pedir, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor, nesse momento, fale conosco de maneira clara, objetiva, dá-nos entendimento e, por meio da ação do Teu Santo Espírito, a aplicação real da Tua Palavra em nós. Abençoa-nos, ó Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, não é segredo, muitos de vocês aqui já sabem, eu já contei várias vezes, situações, momentos diferentes, sobre a minha vida, a minha infância, e vocês sabem então que eu fui criado, desde muito novinho, dentro do contexto de igreja, de culto. Eu fui batizado com 1 mês de vida pelo reverendo Adail Sandoval. Minha mãe sempre muito ativa ali nos trabalhos da igreja, presidente da Sociedade Auxiliadora Feminina. Meu pai, um presbítero muito ativo em toda a igreja, no pastoreio, na visitação, no conselho da igreja. Mas algo acontecia comigo, desde muito novo, que eu só fui ter discernimento depois, já com algum entendimento melhor, pela misericórdia de Deus, do Evangelho. Eu me lembro de conversas que eu tinha nos acampamentos da igreja, ou nas rodas de amigos, na escola, ou em outro lugar, onde eu contava para os meus conhecidos, os meus colegas, os meus amigos, ali as minhas peripécias pecaminosas. E eu contava aquilo com um sorriso de canto de rosto, eu tinha orgulho. A tamanha era a coragem de uma pessoa que conhecia o pecado
o que Deus sentia e falava do pecado, mas ainda assim eu era ousado o suficiente para viver as coisas, as aventuras, e nadar de braçada nos pecados. E eu contava aquilo com orgulho. Veja, é lógico que eu não contava isso para todos os ventos, não para os meus pais, não para os líderes da igreja, mas entre amigos, num ambiente próprio. E muitas vezes num contexto de pessoas que não eram crentes. E algumas vezes eu via as pessoas olhando para mim falando: mas então por que você é crente? E eu ria e brincava com orgulho daquela minha ousadia pecaminosa. Nós crentes, muitas vezes, falamos do nosso passado, dos nossos pecados, com esse sorrisinho no canto do rosto, contando: eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu me aventurei dessa maneira, como quem tem orgulho de algo que fez, que viveu, retratando pecados. Veja, o texto aqui ele fala de uma soberba, e Paulo já vem tratando dessa soberba na igreja, e nós bem sabemos, soberba, orgulho, é um pecado. Ela por si, ela já é um pecado. Mas imagina ter orgulho, ter soberba por causa do pecado. A soberba, a arrogância, o orgulho de ter cometido pecado se torna um agravante do próprio pecado, qualquer ele que seja. O reverendo Paulo Brasil, mencionando sobre esse texto, ele diz que na sociedade nós conseguimos claramente identificar reações desse orgulho em relação ao pecado. Talvez o mais famoso de todos seja a parada ou o movimento do orgulho gay. Arrogância, soberba, orgulho de algo que Deus condena. E muitas vezes, lógico, eu estou falando de um extremo, mas nós também, em situações menores, menos aparentes, temos orgulho dos nossos pecados. O apóstolo Paulo trata nesse trecho pequeno exatamente desse assunto, começando a nos introduzir de maneira ainda mais profunda e com um propósito didático sobre a disciplina bíblica como uma marca fundamental de uma verdadeira igreja. Veja que Paulo usou aqui 4 capítulos para tratar de um problema que existia na igreja, que estava ligado à soberba, o orgulho. E eles, como são descritos, arrogantes, cheios da sua autossuficiência espiritual, como se isso fosse possível. E Paulo então, no último verso do capítulo 4, ele diz: vocês querem que eu vá aí com uma vara ou admoestando vocês em espírito de mansidão? Ele então, nesse último versículo 21 do capítulo 4, ele começa a fazer uma transição sobre a atitude disciplinar. Primeiro ele admoestou, agora ele entra no assunto da disciplina, e isso vai invadir o capítulo 6 também, onde ele trata de maneira clara. A nossa Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tem uma parte que se chama Código de Disciplina. Naquele Código de Disciplina, há uma orientação em artigos como o Conselho da Igreja deve tratar os casos de disciplina. E ali existe uma ordem. Você não pode expulsar alguém da igreja sem antes fazer alguns elementos que devem acontecer antes. E nós observamos exatamente essa ordem aqui nos textos que o apóstolo Paulo escreve às igrejas e a essa igreja. Primeiro ele faz uma admoestação, ele escreve uma carta explicando o pecado, para que as pessoas entendam, então abandonem o pecado. Mas agora ele entra numa situação onde ele expõe algo que está acontecendo, e as pessoas da igreja, elas têm orgulho, elas contam para os outros. A ideia que é transmitida no texto é que aqueles irmãos de Corinto, por estarem num contexto
social daquela cidade, que era muito famosa naquela época, pela sua perversidade, lascívia, imoralidade, aquela igreja tinha uma espécie de orgulho de apresentar-se à sociedade como uma igreja de mente aberta. Uma igreja que não fica condenando todas as coisas, todo mundo, não é uma igreja radical. Aqui você pode vir e você vai ser muito bem recebido, e inclusive você vai poder continuar na prática dos seus pecados, porque nós somos um povo do amor. Veja, muitas vezes nós confundimos essa ideia de que quando há uma repreensão, uma admoestação, é falta de amor. E eu procurei, ainda que eu tenha pregado tão rápido domingo passado, algumas pessoas falaram comigo, eu procurei deixar isso bem claro. Veja, corrigir, disciplinar, admoestar, não é falta de amor. Quando você orienta, quando você corrige, você, pelo contrário, está demonstrando amor. Mas agora, tanto no contexto do nosso mundo, no tempo atual, da sociedade, na área das mais diversas da nossa sociedade, quando você tem a permissividade, isso é entendido como amor. Quando você pode fazer o que você quiser, o amor venceu. Você é livre, o amor venceu. E então Paulo diz: ei, peraí, não é assim, não é assim. Isso não é amor. Vocês têm orgulho de uma imoralidade que está acontecendo na igreja de vocês? A igreja precisa ter algumas marcas que fazem com que ela seja reconhecida como uma verdadeira igreja, porque senão qualquer pessoa pode abrir uma porta virada para a rua e dizer: aqui é uma igreja. E olha que a gente tem visto isso. Mas quais são as marcas? Como você entra num lugar e identifica: essa é uma igreja de Deus? Ou será que eu estou só em mais um lugar perdido, tentando me encontrar onde as pessoas se perderam? Os reformadores, no período da reforma protestante, eles pensaram sobre isso, porque agora você tinha uma reforma na igreja, você tem uma igreja reformada que surge, buscando retirar aqueles erros grosseiros da igreja que tinha chegado até aquele período. E então os reformadores começam a conversar entre si. Nós temos os catecismos, como nós lemos aqui, as confissões de fé, os símbolos de fé, como nós chamamos, que são documentos que vão nos nortear sobre como nós devemos cultuar, como nós devemos adorar a Deus, como nós devemos nos relacionar com a Bíblia, com a palavra de Deus, quais são os livros que realmente são palavra de Deus. E assim eles fazem documentos, vários, sobre culto, sobre entendimento bíblico. E esses reformadores, então, hoje nós temos o entendimento de que uma igreja verdadeiramente reformada não é qualquer igreja que vem depois do movimento da reforma e é uma igreja evangélica. Não, uma igreja reformada é uma igreja que então propositalmente se baseia na sua interpretação e prática em um documento original da reforma. E esses reformadores, então, eles colocam em seus documentos, de maneira muito clara, pelo menos 3 marcas fundamentais para você entrar num lugar e dizer: isso aqui é uma verdadeira igreja. Eu percebo essas marcas numa igreja verdadeira. Calvino escreveu de forma muito extensa e profunda sobre essas 3 marcas em seus documentos, em seus livros, e vários outros reformadores também falam sobre isso. E a primeira marca que você identifica numa igreja é a pregação da palavra de Deus, uma pregação que seja fiel à palavra de Deus. A segunda marca é a correta celebração dos sacramentos, entendendo que só há 2, batismo e Santa Ceia. E 3, a aplicação da disciplina. Veja, os reformadores concordaram todos que uma igreja precisa ter uma pregação fiel, aplicação dos sacramentos, ou celebração dos sacramentos, melhor dizendo, e aplicação da disciplina. Uma igreja sem disciplina, então, ela não é uma igreja verdadeira. Percebe que a correção, a admoestação é uma marca que autentica uma verdadeira igreja que é voltada para Deus? Por quê? Porque Deus corrige, Deus disciplina. Ele não deixa que os que são seus, amados, escolhidos, pratiquem o que quiserem.
E a Bíblia é muito clara em nos mostrar que o nosso coração é corrupto. E se nós fizermos o que der vontade, nós vamos arruinar as nossas próprias vidas. A misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos por nossa própria estutícia e pecado. Nós mesmos nos destruímos na prática do pecado. Então, eles estabelecem isso. Veja, falando só de pregação, de sacramento e de disciplina, a gente precisa entender melhor ou um pouquinho mais sobre isso. A pregação, ela precisa, como Paulo já falou no capítulo 2, explicou no capítulo 3, ela precisa ser fiel à palavra de Deus. Então, um pregador não pode falar, como em uma palestra, sobre a sua experiência pessoal e as suas ideias, suas opiniões, seu pensamento sobre algo. A pregação, ela precisa ser uma exposição, trazer luz ao que é vontade de Deus. Então, a pregação precisa ser bíblica. O texto precisa ser exposto e explicado. Os sacramentos são aquelas celebrações que trazem esse poder da vontade de Deus, esse poder de viver essa palavra de Deus. Sem os sacramentos, nós nos tornamos fracos, como Paulo vai tratar aqui nessa carta um pouco adiante. Muitos adoecem, muitos estão espiritualmente como que dormindo, mortos. Os sacramentos, então, é que trazem vida, primeiro na confissão dessa palavra, quando você professa a Cristo como seu único e suficiente Salvador, e então, quando esse sacramento da palavra simbolizada em elementos tangíveis, vivenciado por nós, essa palavra, o verbo, ele serve de alimento, de fortalecimento espiritual para que a gente viva essa palavra. Então, em terceiro lugar, a disciplina, ela é aquilo que te corrige de maneira objetiva quando você não está andando conforme essa palavra. E eu falei dessa forma para ficar claro algo, é tudo em torno da palavra. A pregação é da palavra, os sacramentos é a confissão e o poder da palavra, e a disciplina é a correção para que você viva na palavra, de acordo com a palavra, praticando a palavra. E quando você então se desvia desse caminho, a correção, a disciplina te traz de volta. É simples assim. Se a igreja zela primariamente por esses três elementos, ela é uma igreja verdadeira, uma igreja bíblica, uma igreja que está, ainda que com falhas, todas têm, ainda que com pessoas pecadoras. É exatamente isso que acontece dentro da igreja, nós somos pecadores, mas nós então vamos sendo conduzidos por Deus nesses elementos. Paulo já havia ensinado aqui sobre a fidelidade na pregação como ponto principal do exercício pastoral. E aqui ele traz então sobre o caso explícito de uma imoralidade que carecia de disciplina dentro da igreja, mostrando exatamente essas marcas. E depois ele vai tratar dos sacramentos, e nós vamos ver isso aqui na carta de Coríntios. Mas ele começa aqui no verso 1 do capítulo 5, tratando da disciplina, falando de algo que nos assusta. Primeiro, ele fala que geralmente se ouve, ele não diz quem falou para ele, ou como que ele soube disso, mas a palavra geralmente aqui, ela tem algumas traduções, o grego, a palavra grega que ele usa é verdadeiramente, é um testemunho confiável, se ouve, ou seja, isso não é alguém que me contou em segredo, o burburinho já é geral, é público, está todo mundo sabendo, e é verdadeiro. Geralmente se ouve por aí, em outras cidades, em outras igrejas, que há entre vós imoralidade. E aí a gente diz, nossa, imoralidade dentro da igreja. Dentro da nossa igreja pode, hora ou outra, surgir um problema de pecado, de imoralidade. Mas ele diz, mas é uma imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Veja a imoralidade a que ele se refere. Ele fala ali no final do verso 2, usando a palavra ultraje, imoralidade, ultraje. A mulher do seu pai, ou seja, a madrasta, ao que tudo indica, ele não entra em muitos detalhes, mas era uma forma própria de se expressar naquele período, nesse contexto, sobre a madrasta. Então, você tem um filho que está tendo uma relação íntima com sua madrasta, e ele é um membro da igreja,
Ela talvez não seja, pela forma com que ele se expressa, nós não sabemos esse detalhe. Mas esse membro da igreja, um crente, com seu nome arrolado no rol de membresia daquela igreja, ele tem uma relação íntima, ele tem um namoro impróprio, uma fornicação com a sua madrasta, e todo mundo sabe. E há comentaristas que chegam a afirmar que talvez esse rapaz, essa pessoa, ela estava ligada à liderança da igreja, inclusive aos movimentos de divisão da igreja, por isso Paulo faz essa transição. Nós não temos essa informação de maneira clara, e esse não é o ponto mais importante. O mais importante é entendermos a gravidade do que acontece ali. Veja, para você entender o susto de Paulo aqui, quando ele diz, olha, eu não estou vendo isso acontecer, isso é tido como imoral, como um comportamento impróprio, até fora da igreja, até quem não é crente. Isso assusta até quem está fora, quem não tem esses parâmetros da palavra, da vontade de Deus. E para o povo de Deus, havia de maneira muito clara, e ainda há para nós, a lei, a vontade, a palavra de Deus, definindo claramente sobre isso. Cito 2 textos aqui, Levítico 18, verso 8, diz assim: não descobrirás a nudez da mulher do teu pai, ou a nudez, nudez de teu pai. Veja, não fará isso no livro de Levítico, a lei. Deuteronômio 22, 30 diz: nenhum homem tomará sua madrasta, e não profanará o leito de seu pai. O livro da lei, Deuteronômio, é uma pregação ou uma explicação da lei. Levítico é a lei ali de aproximação a Deus, e os 2 textos estão condenando claramente, e literalmente, objetivamente, esse pecado. E o rapaz está lá, ele tem um namoro com a sua madrasta, a igreja toda sabe, outras igrejas sabem, e a liderança? A liderança está preocupada em discutir. A gente prefere Pedro, a gente prefere Apolo, a gente prefere Paulo, de qual grupo você pertence? E Paulo diz, e vocês estão se achando espirituais? Olha o tamanho do problema que tem dentro da igreja de vocês. A pena para esse pecado, lá na lei, Levítico, Deuteronômio, é a pena de morte por apedrejamento. E aqui a gente pensa um pouco, sobre os pecados, na forma com que Deus se refere a pecados. E dentro do contexto de igreja, a gente fala sempre isso, todo pecado é pecado. Mas existem pecados que são muito mais graves, porque as consequências são piores. Há agravantes associados a esses pecados. E então, isso fica claro desde o Antigo Testamento, de acordo com a pena que era aplicada para cada tipo de pecado. E essa era a pena máxima, a pior de todas. Apedrejamento, morte por apedrejamento. Essa era a pena dada a alguém que possuía a mulher do seu pai. Então, não há dúvidas do quanto Deus odeia esse pecado. Mas dentro da igreja estava acontecendo e todo mundo estava achando normal. Paulo diz, eu estou assustado com vocês, porque vocês têm uma permissividade com relação ao pecado. Vocês não chegaram nem a tirar e aqui a disciplinar essa pessoa do meio de vocês. Vocês estão convivendo com ele normalmente, como se isso fosse algo normal. Veja como ele fala no verso 2: e contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Veja, ele usa algumas palavras aqui, ensoberbecidos, eu falei no começo. Vocês estão com orgulho do pecado de vocês, é isso? Vocês estão achando que é uma igreja boa, porque vocês têm mente aberta, é isso? E vocês literalmente quebram a lei de Deus e pronto, em nome da aceitação, do amor, do aumento numérico, quem sabe, financeiro, vocês aprovam tudo, é isso? E aí ele diz, vocês não chegaram a lamentar, e aqui a palavra lamentar, ela nos leva diretamente a um entendimento que tem em todo o Antigo Testamento, sobre chorar, sofrer por causa do pecado. E eu já mencionei isso aqui outra vez, mas vou relembrar vocês. Muitas vezes, cada um de nós aqui, incluindo eu, muitas vezes nós nos arrependemos de alguns pecados, verdade, a gente é crente, a gente fica triste com algum pecado que a gente cometeu, só que muitas vezes nós ficamos tristes por causa da consequência do pecado, e não por causa do pecado em si.
Veja, eu peco e está tudo ótimo. Eu curti o meu pecado. Mas então alguém descobre e acontece alguma coisa, vem uma consequência, vem um problema proveniente daquele pecado. Aí eu fico triste. Eu fiquei triste por causa da consequência e não por causa do pecado. E no Antigo Testamento, Deus se revela a nós dizendo: vocês precisam lamentar, sofrer, se entristecer por causa do pecado. E aí tem toda aquela prática do Antigo Testamento de vestir roupa de pano de saco, ficar sem pentear o cabelo, sujar o rosto com cinzas, colocar o rosto na terra, no pó, chorar, lamentar. A ideia ali é você se entristecer do fundo do seu âmago por causa do pecado que você ama, a ponto de desobedecer a Deus por causa daquele pecado. Você ama mais o pecado do que a Deus. Eu mencionei isso domingo passado. Quando você decide curtir o seu pecado. E aí Paulo diz: olha, vocês não chegaram a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Vocês são muito permissivos. E aqui entra essa ideia do agravante do pecado, né? Se é alguém, de fato, Matthew Henry diz que provavelmente essa pessoa era da liderança da igreja, isso é um agravante. E a nossa Constituição da Igreja Presbiteriana, ela coloca alguns exemplos de agravantes. Se é uma pessoa que está na igreja há muito tempo, ela tem larga experiência e conhecimento bíblico, isso é um agravante. Porque alguém que começou a conhecer o Evangelho agora, ele tem um atenuante, ele não sabe muita coisa. Mas aquele que está na igreja há muitos anos e comete um pecado desse, é um agravante. Esse pecado aqui, ele é tido como cheio de agravantes. Pelo mau testemunho que ele dá, pela forma com que estava acontecendo e pela reação da liderança, da igreja como um todo. E Paulo diz: vocês são permissivos, vocês precisariam ter lamentado e ter tirado do vosso meio. Você que já leu a Bíblia toda, né? Essa expressão tirar do vosso meio, eliminar do vosso meio, é bem comum também na literatura bíblica. E isso no Antigo Testamento você vê vários momentos em que uma pessoa tinha ali, tanto na descrição da lei como em narrativas, né, da história do povo, acontecia algo, ou tinha um envolvimento com algum pecado, então essa pessoa ela era tirada do arraial, ela era eliminada do meio do povo, ela era afastada. Às vezes se tinha um pecado e naquele tempo você tinha como consequência de pecado muitas vezes a lepra, e essa pessoa então passava ali um tempo afastado. Quando ela curava, ela voltava para o meio do povo de Deus. E Paulo usa esse termo aqui: olha, vocês não lamentaram a ponto de tirar do meio de você, eliminar do meio de vocês. E ele já está conduzindo a sentença que ele dá. Ele começa a falar que essa pessoa precisa ser afastada, tirada, desligada da igreja, da comunhão da igreja. Veja, por que ele se expressa dessa maneira? Se você tem uma pessoa que comete um pecado, seja ele qualquer, um pequeno pecado ou um grande pecado, com a grande consequência, melhor dizendo, desse pecado, você precisa admoestar essa pessoa biblicamente. É o que Paulo fez aqui até o capítulo 4. Se essa pessoa não se arrepende, então ela continua amando mais o pecado do que a palavra de Deus. Então ela precisa ser afastada. Por que então ela é separada? Porque algumas pessoas já inclusive me perguntaram: mas pastor, esse não é o momento que a pessoa mais precisa da comunhão, da presença dos irmãos, do acolhimento? Sim, mas a disciplina não é esse afastamento no sentido de tirar do nosso meio num primeiro momento. Ela só é tirada mesmo, ou vou usar uma palavra forte aqui, ela é expulsa do nosso meio, não é bem-vinda em nosso meio, quando ela já deu todas as provas de que ela ama muito mais o pecado do que a Deus, ou o povo de Deus, ou a palavra de Deus. Então essa é a última instância, e Paulo então aqui, como apóstolo, ele tem autoridade, em nome de Jesus, de ir para a última instância, que é o afastamento pela gravidade da imoralidade que estava sendo cometida. Por que uma pessoa precisa ser
afastada em última instância? Por causa do testemunho, é uma das coisas. As pessoas estão olhando para dentro da igreja. Elas querem ver algo diferente do mundo. Paulo diz, olha, nem lá no mundo eu estou vendo esse escândalo que eu estou vendo dentro da igreja. Então isso é um péssimo testemunho. Essa pessoa precisa então ser tirada do meio de vocês. O testemunho é horrível. Se está ligado ao testemunho, ela é tirada do meio de vocês para restaurar a honra de Cristo. Porque o nome, a honra de Cristo, é manchada quando se tem esse tipo de prática dentro da igreja. Pecado, todo mundo sabe, e fica por isso mesmo. Também, terceiro lugar, ela deve ser afastada para que, por este meio, haja o aprendizado, o ensino aos demais. O exemplo, né, como a gente diz. Isso acontece até na justiça comum, quanto mais dentro da igreja. As pessoas olham, veem aquilo, e muitas vezes quando o pecado é público, ele é exposto, a disciplina é exposta publicamente, então os demais olham e dizem, esse pecado aí eu quero andar longe dele, porque eu não quero passar por isso. Então ele já se afasta, sabendo que aquilo é algo ruim. Em quarto lugar, e é óbvio aqui no texto, para a purificação da igreja, para a santificação. Você apura, você tira o que é ruim e vai ficando o que é bom. Então, é uma purificação da igreja. Se a pessoa, durante um acompanhamento disciplinar, ela não deu prova de arrependimento, então você está purificando a igreja. Tem que tirar do nosso meio. Por quê? Em quinto e último lugar, para evitar a contaminação dos demais. Se um faz o pecado, ninguém fala nada, o outro diz, então eu posso também. E daqui a pouco o outro, eu também, daqui a pouco a igreja, em grande parte, está praticando aqueles pecados, qualquer que sejam, porque houve uma contaminação. A Bíblia também é muito rica em expressar isso, falando da fermentação, ou do fermento. Se você tem ali aquela imagem, né, da maçã podre dentro de um caixote, ela vai apodrecer as outras. O fungo também passa, o pecado também é algo que contagia, no melhor uso da palavra, ele é contagiante, e ele precisa então ser afastado, tirado do meio, para que não haja esse contágio aos demais. Então, nesse caso aqui, que o Paulo está tratando, o pecado já era algo público, do conhecimento de todos, né? Ele disse lá no início, se houve por aí, né? Se eu tenho informação, a notícia está rodando, então ele trata de maneira mais dura, ele trata de maneira mais clara, e ele tem essa autoridade, ele vai explicar aqui na sentença, no verso 3. Ele diz, eu na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei. Então aqui no nosso contexto, como nós não temos mais apóstolos, isso não é possível de acontecer. As igrejas locais têm o seu processo disciplinar, que deve ser submetido, sim, deve-se prestar conta aos superiores, ao presbitério, ao sínodo, né, e também ao concílio maior da nossa igreja a nível nacional. Mas aqui o apóstolo Paulo, como um enviado de Cristo, aquele que é ministro autorizado como apóstolo por Cristo, ele já tem essa autoridade dentro da igreja, é como se ele fosse ali um pastor daquela igreja também. Então ele diz, eu já sentenciei, eu não estou aí pessoalmente, mas eu estou presente em espírito. Veja, como que acontece esse procedimento? Havia um pecado escandaloso, certo? Segundo lugar, havia a omissão da liderança, a ausência de disciplina. Esses são dois fatores que fazem com que Paulo, de uma certa maneira, passe por cima do conselho daquela igreja. Ali havia os presbíteros, mas esses presbíteros não tomaram atitude. Há um pecado escandaloso e há omissão. Então o apóstolo Paulo, com a sua autoridade apostólica, ele passa por cima disso. Ele diz, eu já sentenciei, vocês agora cumpram, façam isso. E qual é o procedimento? Aqui, no verso 4, ele fala das etapas desse procedimento. Em nome do Senhor Jesus, ou seja, na autoridade de quem? Como que vocês vão fazer? Reunidos, ou seja, não é uma pessoa só, há uma reunião aqui de liderança. Vocês estão reunidos e eu, em espírito, estou convosco. Com o quê? Com o poder de Jesus. A autoridade para disciplinar alguém, para afastar alguém, não é de nenhum líder,
não é de nenhum homem. Por quê? Somos todos pecadores. Então, não há autoridade no pastor ou no presbítero para disciplinar alguém no seu próprio poder. Ele teria que ser mais santo para ele fazer isso. Mas nós somos pecadores também. Então, toda a disciplina, ela acontece baseada no poder de Jesus, no nome de Jesus, e em reunião para diminuir a possibilidade de erro, de colocar isso tudo na mão de uma só pessoa, no coração, na mente, de um único juiz. Então, Paulo segue aqui um procedimento que está seguindo exatamente aquilo que Cristo orientou em Mateus 18. Várias vezes aqui, eu falando com vocês, pregando, dando aula, eu falo de Mateus 18. É um texto que a gente precisa saber de cor, porque ele diz respeito a como nós vamos conviver entre nós quando há uma discussão, há um pecado. E Paulo aqui segue aquilo. Quem disse aquilo foi Jesus. E é o texto tão famoso, onde é dito: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ali é um contexto de disciplina. E Jesus diz: vocês vão reunir para resolver um problema de disciplinar na igreja? Então reúnam-se e tenham certeza, o meu poder vai ser manifesto ali. O que vocês desligarem, já terá sido desligado. O que vocês ligarem, terá sido ligado. É Jesus dizendo: o meu poder, ele é manifesto quando há essa consonância dentro do contexto da igreja. Ou seja, mais uma vez, não dá para viver sem igreja, desigrejado. O poder de Cristo, ele é manifesto na igreja, ainda que a salvação não seja da igreja, ainda que o poder não seja da igreja ou das pessoas, é de Cristo, mas é na igreja que ele manifesta esse poder. Então ele diz: no nome de Jesus, ou seja, na autoridade dele, né? O meu espírito e o vosso espírito, não está confiado num só juiz, com o poder de Jesus, é no nome dele, na autoridade dele, em consonância àqueles que são corpo dele e no poder dele. Ele está cumprindo exatamente aquilo que é dito em Mateus. Para vocês lembrarem ou relembrarem o que é dito em Mateus, eu vou ler aqui Mateus 18, verso 18, até o verso 20. Ele diz assim: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Aqui eu vou devagarzinho para a gente entender. Veja como ele escreve: já está desligado. Por quê? Porque essa igreja vai viver aquilo que é a palavra de Deus. Então na autoridade da palavra dele. Se a gente está fazendo de acordo com a palavra dele, então isso já foi desligado ou ligado no céu. Ele já foi definido. Então nós estamos apenas vivendo isso. E aí, verso 19: em verdade também vos digo que, se 2 dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa, dentro desse contexto, a esse respeito, que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Algumas pessoas pensam assim: então vamos reunir, né? Eu e meu colega aqui da igreja, a gente vai orar e vai pedir para o Senhor Jesus, a gente vai concordar que Deus dê 3 milhões para cada um no final da oração. Isso não vai acontecer. Não sei se você ficou feliz por um tempinho, mas deixa eu te avisar, isso não vai acontecer. Não é isso que Deus está autorizando, não é esse poder que Ele está nos dando. Ele está dizendo: 2 reunidos em meu nome e pronto, vocês vão definir, materializar as coisas. Não, não é isso. O texto precisa ser entendido no seu contexto, né? Tanto o maior como o menor. Então, ele está falando de disciplina, ele fala de uma reunião aqui, onde as pessoas vão cumprir na autoridade da palavra, de acordo com a palavra, elas vão decidir orar, né? Ainda que na terra, não estão nos céus, não tem aqui um poder extraordinário, mas Cristo diz: vai ser concedido por meu Pai, que está nos céus, o poder é dele. Verso 20: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Aí entra o versículo que a gente conhece bem. E Deus, veja, como é rico, é gracioso você entender que essa presença de Deus está conosco em todo o tempo, né? E Ele diz: vocês não vão fazer coisas ausentes de mim, escondidos de mim. Eu estou com vocês. Eu sou o pai de vocês, eu sou o salvador de vocês, eu sou o mantenedor de vocês, o governador. Deus se faz presente na nossa vida, na vida da igreja, e Ele diz: vocês se reúnam de acordo com a minha palavra e concordem entre si, ou seja, de acordo com a verdade, com a palavra,
Então, colocando isso diante de Deus, o meu poder é manifesto. Eu estou ali com vocês. É o poder de Deus sendo manifesto na igreja. A igreja, ela manifesta esse poder. Então, no verso 18, ele diz: o que ligardes na terra terá sido ligado, ou seja, como Paulo diz em Coríntios 5, 1 Coríntios 5, em nome do Senhor Jesus, ou sob a orientação do que ele disse para fazer, né? Já está definido. Verso 19: 2 dentre vós concordarem. Paulo diz: o meu espírito e o vosso espírito. Então você já tem um grupo de presbíteros, e o apóstolo Paulo, como apóstolo orientado por Cristo, está dizendo: pode fazer, eu estou com vocês em espírito, eu concordo, é essa a verdade, é esse o parâmetro. Então, verso 19: ser-lhe-á concedida por meu Pai, onde estiverem, ali estou. Ou seja, o poder é manifesto. Então, Paulo, no capítulo 5 aqui, ele segue exatamente essa ordem de Mateus 18, seguindo todo o parâmetro de disciplina. Mas aí vem a parte que mais nos assusta no texto, o último versículo que eu li, verso 5, que diz: com o poder de Jesus, nosso Senhor, ele vai ser entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. A gente precisa entender algo muito claramente. A igreja, eu vou usar uma imagem aqui, ela é como um guarda-chuva que te protege das intempéries do mundo. A igreja, então, ela te protege. Você, como membro de uma igreja, você está protegido, inclusive, da ação do maligno. Não que a igreja, essa aqui onde nós estamos agora, mas é o contexto de igreja. Você é um membro de uma igreja. Então você pode sair daqui, vai para o seu trabalho, para a sua escola, você está debaixo desse guarda-chuva, não é esse lugar. Então é o fato de estar vinculado a uma igreja, debaixo de uma autoridade bíblica, uma igreja que tem aquelas 3 marcas que eu mencionei. Então o mundo, a Bíblia diz que ele é do maligno, o mundo jaz do maligno. Se você está fora, desarrolado, afastado, excomungado da igreja, você está no mundo do maligno, você está fora dessa proteção. Então quando você está dentro disso, ainda que você peque, você vai ser corrigido. E a correção, vamos lembrar de domingo passado, é uma demonstração de amor. É Deus te corrigindo porque Ele te ama. Então você volta a andar no caminho certo. Então, fazer parte da igreja, estar arrolado, ser membro regular de uma igreja, espiritualmente falando, te coloca debaixo de uma proteção espiritual. E a disciplina, ela é parte fundamental disso. A Bíblia usa muito a imagem da ovelha e o pastor. Imagina que tem o pastor, tem as ovelhas, tem o curral, ele leva durante o dia para pastar, depois ele coloca no curral. É toda uma forma de proteger a ovelha. Agora imagina que você é uma ovelha fora do curral, você vai passar a noite lá sozinho, no meio da floresta. Você provavelmente vai ser atacado, você vai morrer. O seu principal inimigo, a imagem que a Bíblia usa, né, o lobo, vai te atacar e vai te matar. E a imagem das ovelhas, os crentes como ovelha, o pastor como aquele que está zelando por isso, retrata exatamente esse cuidado. Então a ovelha é levada para pastar, para ali ter a sua vida, a sua condução, e ele cuida para que ela não caia, não se machuque, né? É toda uma imagem que a Bíblia mesmo usa para retratar isso. A ovelha é rebelde, pula o curral e vai andar sozinho, vai se aventurar, vai ter problema. Então, é maldade o apóstolo Paulo expulsar alguém aqui da igreja, nesse caso. Veja, quando a gente fala de tirar do meio, de afastar, a igreja, ela vive isso pelo zelo, eu já mencionei aqui, né, o testemunho, aprendizado, santificação, mas quem dá a salvação para uma pessoa não é a igreja, é Cristo. A igreja, veja, a gente precisa diferenciar esses assuntos. A salvação é de Cristo, e a igreja é esse corpo de Cristo, de maneira visível. Mas a igreja, ela não tem o poder de tirar a salvação, como se pensava até o período da reforma, e ainda se pensa em algumas igrejas. A igreja não dá a salvação ou tira a salvação. Quem dá ou tira é Jesus. A salvação é só, unicamente, suficientemente, exclusivamente em Cristo. Quando um conselho chega ao ponto de expulsar alguém do meio da igreja, ele está entendendo que essa pessoa não deu prova de arrependimento. Se ele não deu prova, ele ama mais o pecado, então vá viver seu pecado.
E é nesse sentido que Paulo diz, então tire ele do meio de vocês, deixe ele entregue ao Satanás, porque aí a carne dele vai ser destruída, porque a imagem bíblica, domingo passado eu falei, a dor está associada ao pecado, o salário do pecado é a morte, então o pecado ele nos mata, ele nos adoece, ele faz com que nós sejamos consumidos pelo nosso próprio prazer e pecado. Então quando você é entregue para Satanás, a carne ela vai ser destruída, você mesmo vai se destruir. Aí Paulo diz, mas tem uma esperança, talvez então quando entregue, pode ser que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Ele está fazendo aqui uma comparação, e ele vai tratar disso, entre carne e espírito. E nós entendemos que somos um ser integral, não tem jeito de separar carne e espírito, não tem jeito de separar o sagrado do profano, mas Paulo está dizendo, entrega para ele sentir a dor, e talvez ele volte, né? Talvez ele seja salvo. Nós não sabemos, ele não deixa claro se esse rapaz se arrependeu no futuro ou não, porque aqui ele ainda está escrevendo a carta. Lá em 2 Coríntios tem algo que pode parecer que esse rapaz foi restaurado, houve arrependimento. Então quando o apóstolo Paulo faz isso, afasta alguém que não deu prova de arrependimento, é para entregar, ele está afastado da igreja. Se ele voltar um dia, ele precisa fazer nova profissão de fé, nova preparação, para que ele seja então recebido na igreja, restaurado no contexto da igreja, porque aí ele deu prova de arrependimento e de fé da nova caminhada. Do contrário, então de fato ele está entregue a Satanás. Então a destruição da carne, nesse caso, é a causa aí do afastamento, é a destruição do pecado em si, e talvez ele seja salvo. Vai ser salvo só se ele se demonstrar arrependimento, se ele vivenciar isso. A igreja então procura viver isso, né? A nossa igreja, nós procuramos zelar por isso, e o apóstolo Paulo escreve essa orientação, falando de um caso específico, lá em Corinto, que serve de orientação, é palavra de Deus, é vontade de Deus, para nós vivermos de acordo com isso aqui na igreja. Então, se surgir um problema desse nível na igreja, ou qualquer imoralidade, o que o conselho precisa fazer? Primeiro, não ser omisso, não pode fingir que não viu, precisamos admoestar. Deu prova de arrependimento? Amém, esse irmão agora está perdoado mesmo, então não use contra ele aquele pecado, você perdoou, acabou, foi restaurado. Não deu prova de arrependimento, o conselho então vai fazer uma disciplina. Essa disciplina é só colocar ele num canto afastado? Não, ele vai ser acompanhado pelo conselho, por qualquer um dos presbíteros do conselho, onde estudos bíblicos devem acontecer para que haja entendimento. Lembra da noutético de domingo passado? Para que ele entenda o pecado e abandone. Em última instância, ele não entendeu, ou entendeu, mas não quer se arrepender, então ele precisa ser afastado do meio da igreja. Em alguns casos, vai ser afastado da comunhão, da mesa, por causa da purificação da igreja, né? E então, se houver arrependimento, volta, senão, ele de fato é desligado da igreja, porque deu prova de que ama mais o pecado, a sua prática, do que a Cristo. Como eu mencionei domingo passado, o salário do pecado é a morte, essa relação, a dor está ligada ao pecado. Para que nós possamos encerrar nesse entendimento aqui hoje, eu gostaria apenas que você pensasse naquilo que Cristo teve que viver para que você fosse perdoado. Olha a relação da dor, da humilhação que Cristo enfrenta como um homem, sendo ele quem não pecou. Ele recebeu uma sentença em nome de toda a igreja, de todo o corpo de Cristo, e ele recebe esse castigo. E aqui o texto diz, entregue para Satanás para a destruição da carne. O corpo de Cristo é destruído, é perfurado, é machucado, é ultrajado, é ali totalmente ferido, como Isaías 53 descreve, ele é moído, porque o corpo ali está retratando esse resultado do pecado, ele recebe sobre si toda a dor do pecado, e pecado tem dor, a gente precisa entender isso. A disciplina então é uma dor maior para te corrigir daquele pecado. Cristo, ele recebe a sentença, todo
toda a dor do pecado e inclusive o salário final da dor do pecado, que é a morte. Ele morre de fato. E então ele ressurge dessa condenação ao terceiro dia. E então, quando ele ressurge, todos aqueles que são dele, todos aqueles que confessam a ele, serão como ele, mas não em carne, mortos para o pecado e vivos para a eternidade. Veja a forma como a Bíblia fala disso. Então, quando Cristo sofreu, o crente, é a morte do crente para o pecado. O pecado já não vai ter poder sobre ele. Então o crente, ele tem agora nesse caminhar em Cristo o discernimento pela palavra diante do pecado. Eu peco ou eu não peco? E agora? O que eu faço? Você tem uma liberdade de agência e Cristo te orienta: não peque, não peque, caminhe em santidade, porque eu te purifiquei e eu te criei, ou eu te restaurei, eu te salvei, eu te redimi para a santidade, para a vida. E assim é nossa caminhada. A igreja, então, fechando a ideia, exerce esse papel de observar. Eu mencionei no dia da Santa Ceia, no dia do batismo, profissão de fé, que os presbíteros, a palavra presbítero ou bispo no Novo Testamento, numa tradução mais ao pé da letra em português, quer dizer aquele que observa de cima. Mas não é de cima como alguém que é superior, é alguém que está vigiando, é o pastor que está olhando. Quando a ovelha pulou o curral, ele, opa, volta. É essa a ideia, esse ancião, né? A palavra do Antigo Testamento é o mais experiente, o ancião. No Novo Testamento tem o bispo, que é esse episcopo, ele olha de cima, ele observa de cima para cuidar dessa vida em santidade das ovelhas. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos discipline e que nós, quando necessário, né, e que nós tenhamos entendimento para voltarmos a Deus, à prática da palavra de Deus e vivenciarmos isso. O texto de hoje ele é muito claro, muito prático. O que nós precisamos agora é nos submeter a Cristo para viver essa vontade dele. Vamos orar, pedindo que Deus nos abençoe nesse sentido? Senhor Deus, Pai, nós agradecemos mais uma vez pela Tua palavra. Te agradecemos, ó Pai, porque a liderança da nossa igreja a nível nacional e também aqui local tem se preocupado com essas marcas da igreja, que haja uma pregação fiel, que haja a correta celebração dos sacramentos e também para que haja a disciplina, a correção dos Teus filhos, ó Pai. Ajuda-nos para que cada um de nós, hoje, admoestados pela Tua palavra mesmo, ó Pai, possamos nos emendar, nos corrigir e buscar caminhar de maneira vívida para a glória do Teu nome, como tendo o nosso corpo como um sacrifício vivo para o Senhor. Que vivamos a nossa vida toda como um culto a Ti e que o Senhor coloque uma liderança ativa, viva, atenta para corrigir os Teus filhos, ó Pai, que não são da liderança, são Teus, para que eles dia a dia sejam acrescidos, santificados, edificados para a glória do Teu nome. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.